Thakilatka ummuka ya Muadh. Thakilatka ummuka ya Muadh é uma expressão que, se formos a traduzir na letra, quer dizer que a tua mãe te perca. Mas isto é um termo que os árabes usam. Não está aqui em forma de dua, dizer que você tem que morrer, não. É como quem diz, como é possível você não conhecer isto, não saber sobre este assunto? Da qual é a vantagem de você viver? Da por que a tua mãe te nasceu? E assim sucessivamente. Thakilatka ummuka. A palavra Thakilatka ummuka quer dizer, é mãe. Thakilatka, que te perca. Por que o Nabi falou isso? Thakilatka ummuka. Porque Muadh, radiallahu anhu, disse, Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Será que nós seremos responsabilizados por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós dissemos? E o Nabi disse, Thakilatka ummuka ya Muadh. E disse ainda, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. O Nabi disse, ó Muadh, o que mais pode lançar as pessoas em seus rostos, em seus narizes, no inferno, mais do que a colheita de suas línguas? Este é um ponto de interrogação, mas que vem em forma de informação. O Nabi disse, ó Muadh, será que existe uma coisa que pode introduzir mais as pessoas no inferno? Não é só entrar no inferno, mas serão arrastados através dos seus rostos. Aqui foi uma dúvida que o narrador do hadith, Muadh bin Jabal, teve. Já não se lembra se o Nabi disse as pessoas serão arrastadas pelos rostos ou pelos narizes. Mas o Nabi disse uma dessas coisas, ou pelos rostos ou pelos narizes. Mas seja pelos rostos, pelos narizes, tudo fica rosto. Onde é que o nariz está? Está no rosto. Mesmo se disser pelos narizes, fica rosto na mesma. Se disser pelos rostos, o nariz também está lá. Então, isto é a mana. A mana que os narradores, os sahabas, quer dizer, transmitiam, tinham todo o cuidado de transmitir, assim como o profeta falou. Que esta interrogação vem em forma de informação. O Nabi está a dizer, não há nada que pode levar muita gente no inferno por via de seus rostos, serão arrastados com o rosto, através dos seus rostos, narizes, além da colheita de suas línguas. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que dissemos. Temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque tudo o que nós falamos, o que nós dissemos, está sendo registrado. Você pode dizer uma coisa, falar uma coisa e cometer kufr, cometer descrença. É a língua. Por isso o Nabi disse, Kuffa alayka hada. Controle isto. E ele pegou na sua língua. A língua, caros irmãos, é perigosa e ao mesmo tempo é muito benéfica. Então nós temos que saber usar. É como celular. É muito benéfico e ao mesmo tempo é perigoso. Depende da forma que a pessoa usa. A tecnologia é benéfica e ao mesmo tempo é perigosa. Depende do lado que a pessoa quer usar a mesma tecnologia. Então nós temos que controlar as nossas línguas, evitar acusação falsa, evitar riba, evitar namima, evitar a mentira. Nós temos que usar a nossa língua na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E quando se fala da língua, não é o físico em si da língua. O físico em si da língua não tem nenhum problema. Mas aquilo que a língua faz, a ação da própria língua. E este hadith, número 29, tem muitos benefícios.
que gostaria que a gente aproveitasse também esses benefícios. O primeiro benefício deste hadith, caros irmãos, aprendemos a preocupação que os sahabas tinham em aprender, perguntar aspectos, assuntos de din, dos sahabas. Aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi questionado pelo Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu sobre uma coisa muito importante, até chegar ao ponto do Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an adim, você perguntou uma coisa muito importante, muito grande, uma coisa muito grande. Os sahabas, eles questionavam, perguntavam para pôr em prática. Infelizmente, muitos de nós perguntamos para saber e não praticar. Por esta razão, encontras alguém, pergunta a um sheikh, porque a intenção dele não é praticar, pôr em prática. Lhe responde, a mesma questão vai colocar a um outro sheikh, a mesma questão vai colocar a um outro sheikh, a mesma que começa a circular, porque a intenção dele não é pôr em prática. Então, os sahabas questionavam, perguntavam para saber, sair da ignorância e transformar este conhecimento em prática. A segunda coisa que nós aprendemos neste hadith é Mu'adh bin Jabal. Ele preocupou-se em procurar assuntos essenciais, assuntos mais importantes. Muitos de nós nos ocupamos em coisas que não vão nos beneficiar. Então, Mu'adh bin Jabal disse o seguinte: ó mensageiro de Allah, indique-me, diga uma ação que vai me introduzir no Jannat e vai me fazer o quê? Afastar do Jahannam. Só isso. E o Nabi disse, este é um assunto muito grande. E não só. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Aquela pessoa que for afastada do fogo do inferno e ser introduzida no Jannat, este sim já triunfou, já ganhou. Então, Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu foi nesta perspectiva. Ele querer ser afastado do Jahannam e ser introduzido no Jannah. O que nós também aprendemos neste hadith é prova da existência do Jannat e prova da existência do inferno. Allah diz no Coran, u'iddat, foi preparado. Quando fala do Jannat, lil muttaqin. Quando fala de Jahannam, u'iddat, foi preparado, já está preparado. Lil kafirin, para os descrentes. Coisa que vamos aqui aprender, dentre várias coisas que aprendemos neste hadith, é a menção dos pilares do Islã. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, ta'budullaha la tushrik bi shay'a. Depois disso o quê? Wa tuqima as-salat, wa tu'ti az-zakat, wa tasumu Ramadan, wa tahujju al-baita. Esses são pilares do Islã. Aqui neste hadith também aprendemos o seguinte: as-sawmu junnah. O jejum é escudo, é uma proteção. Te protege aqui no dunya e te protege onde? No akhirah. O jejum é uma proteção de tudo aquilo que invalida ou tira o mérito do próprio jejum aqui no dunya. E no akhirat é uma proteção contra o fogo do inferno. Nós sabemos que no Jannat tem uma porta, Babu Rayyan. Quem entra naquela porta somente é para os jejuadores. Uma porta reservada para somente os jejuadores. Junnah, proteção. Protege-te do pecado. Será que os pecados invalidam o jejum? Existem dois tipos de muharramat. Muharramat que invalidam o jejum. Quer dizer, em pleno jejum você é proibido, é haram você fazer aquilo. Se fizer, o teu jejum é inválido. Como, por exemplo, você está de jejum, é haram fazer o quê? Comer. Enquanto você estiver de jejum, torna-se haram fazer o quê? Comer. Naquele instante que você está de jejum, já fez intenção de jejum, torna-se haram. Comer, torna-se haram. Beber,
Essas são questões que invalidam o jejum, caso você pratique. E existem aspectos que foram proibidos, não por causa de jejum, foram proibidos. Dentro, fora de jejum, aquilo continua proibido. Isso não invalida jejum, mas sim tira o peso. A mentira, por exemplo. Eu estou de jejum, menti. Já quebrei jejum naquele dia? Não. Não estamos a dizer que mentir ou difamar é halal, não. Mas porque a proibição dessas ações é contínua, dentro e fora do jejum. Existem aspectos que quebram o jejum. Estou de jejum, levei álcool comigo, já quebrou. Estou de jejum, bebi água, já quebrou. Estou de jejum, cruzei-me com minha esposa durante o dia, já quebrou. São aspectos que diretamente invalidam o jejum. Neste mesmo hadith, aprendemos que o sadaqa apaga os pecados. Da mesma forma que a água apaga o fogo. Se nós formos analisar esta comparação que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez entre a água com sadaqa, o pecado com o fogo. Do mesmo jeito que o fogo é apagado com a água, então o pecado é apagado com o sadaqa. O que nós aprendemos aqui neste hadith? Aprendemos que o pecado queima. Do mesmo jeito que o fogo queima. É o que nós aprendemos neste hadith. Então, queremos apagar as chamas do pecado. É com o quê? Com o sadaqa. Significa, se você tem muitos pecados, então tem que apagar esta chama dos pecados com o sadaqa. Intensifica o sadaqa. Caridade. Como quem diz, o pecado queima, assim como o fogo queima. A água apaga o fogo. Também o sadaqa, que é boa ação, apaga o pecado. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz neste hadith: "Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar, wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl." O salat da pessoa na calada da noite. Queremos apagar a chama do pecado, é com sadaqa ou é com qiyamul layl? O salat da noite. Do mesmo jeito que o sadaqa apaga a chama do pecado, o salat da noite também apaga a chama do pecado. Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam recitou um versículo para enfatizar mais. Aqui nós aprendemos o seguinte, que às vezes, mesmo que você não seja pedido o dalil, pode trazer dalil. Muad bin Jabal não pediu o dalil, mas o Nabi recitou um versículo que enfatiza a oração da noite. Então, é sempre bom quando nós damos conselho, quando nós estamos a dar algum bayan, alguma palestra, trazermos um versículo a respeito daquele tema, a respeito daquele assunto, mesmo que as pessoas não peçam o dalil, que é para dar lá o dalil daquilo que você está a dizer. A importância de um da'i ter muitos versículos sagrados do Corão. Aqui temos a importância de um da'i. Da'i quer dizer um pregador. Conhecer os versículos do Corão. Um da'i tem que ter pelo menos uma boa parte de versículos que falam das virtudes do birrul walidain, hadiths que falam birrul walidain. Um da'i, um pregador tem que ter uma boa parte dos versículos que falam da proibição dos juros, que falam da obrigatoriedade de salat, que falam do jejum, que falam de zakat, do dia a dia das pessoas. Então, um pregador deve ter uma boa parte disso. Alguém também pode trazer uma outra pergunta. Por que aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam não disse "A'udhu billahi minash shaitanir rajim", "Qala Allah ta'ala" ou "Qala Allah ta'ala", "A'udhu billahi minash shaitanir rajim"? Aqui, caros irmãos, muitas das vezes nós cometemos um erro. Dissemos o seguinte: Allah disse no Corão, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka." Os alunos dizem não. Porque quando você diz, Allah disse no Corão, "A'udhu billahi", parece que esta "A'udhu billahi" entra onde? Nas palavras de Allah. "Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim." Outros dizem, "Ba'da a'udhu billahi", isso também não.
Qala Allah Ta'ala, ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Não. Os álimos disseram o seguinte: uma coisa é você recitar ayat com intenção de trazer dalil, outra é recitar ayat com intenção de tilawa, normal. Allah diz: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Aqui os álimos disseram aquela recitação normal que a pessoa só senta, quer recitar o quê? Coran. Não tem intenção de trazer um dalil. É diferente de eu estar a conversar convosco e no meio da conversa eu trazer um dalil daquilo que eu estou a falar. São coisas muito diferentes. É o que está a acontecer neste hadith. São conselhos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a dar ao Mu'adh bin Jabal, a todo o Ummah. E no meio desses conselhos recitou um versículo sem necessariamente dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Este aqui é o correto. Estamos a conversar, por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Inna anzalnahu, sem precisar dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Porque aí você está a dizer o quê? Está a recitar o versículo, este versículo, com a intenção de trazer o quê? Dalil. É diferente de eu normalmente sentar ou é para querer recitar o Coran, aí sim tem que dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, recitar o versículo. É aí onde se enquadra este versículo, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, porque temos vários hadiths onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam recita um ayat sem necessariamente dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Um deles é esse. Os álimos também trouxeram uma outra solução. Disseram, ou você tem que dizer o seguinte: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qala Allah Ta'ala. Depois recita o versículo. Diz o seguinte: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah disse no Coran: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Do que você dizer, Allah diz no Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, fa idha qara'ta al-Quran fasta'idh billahi. Você parece estar, uma vez que você diz Allah disse no Coran, depois diz A'udhu billahi minash shaitanir rajim, parece que essa Allah também disse A'udhu billahi minash shaitanir rajim. E outra coisa que aprendemos aqui neste hadith é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou Mu'adh bin Jabal com prática. Quando diz Emsik alayka hadha. Onde é que nós cometemos erro muitas das vezes? Nós, quando damos conselho, gostamos muito sempre fazer a pessoa que estamos a aconselhar como vítima. Você tem essa mania, você não sei o quê. Controle essa sua língua. Por que o Nabi não falou ao Mu'adh, controle a sua língua, essa sua língua? Apontou a língua de quem? Dele. Nabi apontou a língua dele, controle esta. Não apontou a ele dizer controle essa sua língua. Apontou a língua do Nabi, ele, a sua língua. Outra coisa que aprendemos neste hadith é que os sahabas não queriam deixar margem de dúvida. Eles queriam ter toda a certeza. A prova disso é que Mu'adh bin Jabal, quando diz Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, nós também seremos responsabilizados por aquilo que nós falamos. Alguém pode pensar que será que Mu'adh não sabia que cada um, ou tudo aquilo que ele fala é registrado, não sei o que. Por que ele perguntou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam que nós seremos responsabilizados? Era para não deixar dúvida, não ter nenhuma margem de dúvida. Até ele poderia saber, mas para ter, como se diz, walakin liyatma'inna qalbi. Quando Allah diz awalam tu'min ao Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Só quer ter muita tranquilidade. Então Mu'adh bin Jabal, não que não sabia que existem anjos que escrevem aquilo que a gente fala, seremos responsabilizados, mas mesmo dizia, Ya Nabi Allah, nós seremos responsabilizados por tudo aquilo que falamos. Por isso mesmo, os álimos dizem o seguinte: aquilo que os sahabas não perguntaram, aquilo que os sahabas não falaram, quando alguém vir te perguntar hoje em dia, você tem que dizer, isto é bid'ah, wa su'alu anhu bid'ah. Os sahabas já perguntaram tudo sobre o dini. Não resta nada. Os sahabas já colocaram todas as suas dúvidas sobre assuntos do dini. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam já explicou tudo. Não deixou nada sem esclarecimento.